I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Olá, gente, meu nome é Cíntia Zacone. Para quem não me conhece, sou digital influencer, blogueira, apresentadora de palco carnavalesco, a mais babadeira das babadeiras, meu amor. E vim aqui fazer esse vídeo com um pouquinho de seriedade. Meus seguidores, que são um pouquinho assim, estão me pedindo muito para me fazer sobre minha trajetória de vida. Então eu vim aqui para contar um pouquinho de quem foi Cíntia Zacone. Hoje a Cíntia Zacone é a babadeira, a blogueira, a digital, mas nem sempre foi assim, tá? Quem me conhece sabe que eu tive uma trajetória de vida muito complicada, muito difícil, tá? Hoje eu sou moradora de Padre Miguel, tá? Hoje eu moro próximo ao Ponto Chique, tá? Mas nem sempre foi assim. Sou cria, sou favelada, sim senhor. Na minha biografia do meu Insta tá lá escrito favelada, sim senhor, tá? Nasci dentro de uma comunidade aqui em Padre Miguel, onde eu tenho muito orgulho, muito amor de até hoje ser taxada como uma favelada. E tem gente que pode até falar assim, eu tenho vergonha da minha história. Eu não tenho vergonha da minha história não, sabe por quê? Porque a nossa história serve de aprendizado pra gente se tornar uma pessoa melhor no dia seguinte. É só você tirar proveito do que é bom e esquecer e tentar ser uma pessoa melhor do que as coisas que não te trouxeram benefício nenhum pra sua vida, tá? Então eu vou falar um pouquinho. Eu com 12 anos, né, eu comecei já a trabalhar fora. Trabalhava com meu avô numa banca de jornal com 10 anos, porque eu tinha que ajudar a minha mãe e porque eu tinha um pai deficiente. Deficiente não, ele tinha derrame. Ele teve derrame muito cedo e ficou numa cama, sem andar e sem falar, precisando muito das pessoas. E a minha mãe, coitada, tinha que sustentar e criar eu e minhas duas irmãs também. Eu tinha um padrasto que judiava um pouquinho de mim, então eu tive que me virar sozinha. E assim, com 12 anos, eu comecei a trabalhar fora. Me adquiriu muitas coisas, né, muitos benefícios, porém, com 14 anos, eu já trabalhava de carteira assinada. Carteira assinada não, né, era contratozinho num papel e tu achava que tava bem. E infelizmente, na minha vida de adolescência, eu não tive adolescência. Então eu achava que eu era adulta. Conheci uma pessoa, né, onde eu perdi minha virgindade. Não tenho vergonha de dizer, tá? Essa pessoa não era uma pessoa boa pra mim e nem pra ninguém. Porque ele era uma pessoa que fazia coisas erradas. E eu perdi minha virgindade. Eu achava que aquilo ali eu tava sendo errada com todo mundo com 14 anos, tá, gente? Então eu tava sendo errada com a minha mãe. Então eu virei pra ela e falei, mãe, eu estou indo embora de casa porque eu não sou mais moça. Foi assim que a minha mãe falou, que isso? Chorou e eu fui embora. Gente, não é arrependimento, mas só eu sei o que eu passei quando eu fui embora da minha casa. Então, eu dou um conselho pra vocês, adolescentes. Não saiam da sua casa por ninguém, por homem nenhum. Tenha a sua mãe como amiga, porque eu achei que minha mãe não era minha amiga desde o momento que eu me tornei mulher e me ferrei, tá? Tô sendo bem sincera, eu me ferrei de verde e amarelo. Fui morar com esse menino. Pela história de vida que ele me contava, porque eu não conhecia ele direito, pelo histórico que ele me contava, ele vivia uma vida de rei. Só que quando eu fui morar com ele era tudo mentira, tá? E assim, ele era dependente químico.
E assim, eu novinha, sabe? Não sabia de nada da vida ainda, achava que eu era alguém, me achava ser alguém porque eu trabalhava fora e que eu ajudava minha mãe. Então eu achava que eu era uma super mulher. E não era. Eu era uma garota burra, tá? Que teve que aprender na marra. Então, chegando lá, ele era dependente químico, né? Ele chegava de madrugada dos trabalhos dele, né? Que ele fazia bastante coisa errada. E ele me batia, ele me espancava porque ele via homem dentro de casa. Porque ele via que eu tava traindo ele. Ele via centenas de coisas. Que era mentira. Até que um dia, assim, eu acho que essa daí eu não vou esquecer nunca. Até que um dia eu tinha o cabelo todo enrolado, sabe? Até a cintura. E eu dormindo, ainda dormia no chão da cozinha. Porque não tinha quarto. Dormindo no chão da cozinha, eu acordei, despertei com o meu rabo de cabelo do lado. Porque ele tinha cortado, porque ele falou que tinha um homem que tinha corrido pro banheiro. Ali, eu falei, eu não quero mais. E isso durou somente 7 meses, tá? Eu falei, não quero mais, chega, não quero, só que eu não tinha pra onde ir. Eu já tinha perdido meu pai, que nessa época já tinha falecido. Ele faleceu, eu tinha 13 anos, ia fazer 14. 14 comecei a trabalhar fora. Eu acho que eu fiquei despirocada quando eu perdi meu pai, que era o amor da minha vida, como é até hoje. Eu falar dele, eu me emocionar só de lembrar, tá? Mas eu acho que eu despiroquei ali. E me achei uma pessoa que eu não era, que eu nunca... que nem hoje eu penso dessa maneira. Mas enfim, eu queria sair daquela situação e ele não permitia. E eu queria voltar pra minha mãe e eu não tinha cara. Porque quando eu fui embora, minha mãe falou, você vai de uma vez só, então, você não volta. E marruda, né? Abusada. Fui. Só Deus. Mas eu tinha que passar, né, pra eu poder estar falando isso aí. E tenho certeza que hoje eu tô ajudando alguém. Enfim, eu queria sair daquela situação, que eu não queria ser a mulher de bandido, eu não queria ser a mulher do traficante, tá? E eu queria sair dali, eu não podia, porque ele me ameaçava de morte o tempo todo. Passou-se um tempo, a irmã dele me ajudou a fugir. Eu fui parar em outro lugar, na casa do namorado da irmã dele. E lá eu conheci uma senhora da igreja, o nome dela era Dona Cleia, hoje ela tá falecida. Foi ela que me ajudou, sabe? Um dia eu dormi com ela, com a irmã dele, no terraço, porque nós chegamos muito tarde, porque eu só podia sair na hora que ele fosse sair pra fazer as coisas dele, e ele saía tarde, então eu só podia fugir tarde. E eu fui tarde, cheguei em Cascadura, que era em Cascadura, já iam dar 1 hora, 2 horas da manhã, tive que dormir num terraço para não acordar a Dona Cleia. E assim, quando o filho dela, o neto dela, né, que ela criava ele, que era o namorado da minha cunhada, falou pra ela me recebeu de braços abertos. E nessa época eu tava toda roxa, tava com o olho roxo, com o braço destroncado, a perna só vivia toda lanhada de cinto, tá? E nessa última discussão que ele cortou meu cabelo, ele me amarrou na chuva, numa madeira com a corrente do cachorro, e me batia. Então, o porquê que eu tô contando isso? Porque, primeiro, eu não tenho vergonha de nada disso, tá, gente? Sendo bastante sincera, eu não tenho vergonha. Segundo, tô aconselhando a vocês que pense e passar por isso e contra a sua família, vá não, tá? Família é a única coisa que a gente tem de verdade. Homem nenhum dá moral,
moral, não. A não ser se ele seja apaixonado com você, queira casar, queira noivar, queira fazer tudo direitinho. Não generalizando tudo, tá? Eu tô falando propriamente da minha vida. E chegando lá, Dona Cléia assim, cuidou de mim, me recebeu de braços abertos. Era assim, como se fosse uma mãe pra mim, uma mãe mesmo. E ele me procurando o tempo todo na minha mãe, falando que ia me matar, que ia fazer, que ia acontecer. Passando-se 2 meses, nem minha mãe sabia onde eu tava. Passando-se 2 meses, eu entrei em contato com a minha mãe. Falei que eu estava bem, falei com as minhas irmãs, falei tudo direitinho, só que eu não pretendia voltar pra lá, porque eu tinha muito medo dele. Porque onde ele via alguém que fosse ligado a mim, ele falava que ia me matar, e eu, sendo sincera, eu morria de medo dele. Enfim, fiquei lá no Dona Cléia durante 4 meses. E eu falei, agora chego, eu tenho que encarar minha vida, tenho que trabalhar, até porque eu sempre gostei de dinheiro. Sou uma pessoa que gosta muito de correr atrás de ter o seu, sabe? Não gosto de depender de ninguém, e eu tava ali de favor. Então, dentro de 4 meses eu falei que eu ia trabalhar, começar a trabalhar e voltar pra minha mãe, não sei o que, não sei o que lá. E comecei a entrar em contato com a família do meu pai. Vou ser sincera pra vocês, meu pai tinha até uma condição de vida estável, que ele trabalhava na prefeitura, só que eu, como filha, eu não via nada. Mas mesmo assim eu amo minha família, por parte de mãe, por parte de pai, todos eles. Eu não guardo rancor de ninguém, graças a Deus. Uma coisa que eu não guardo, eu explodo, eu sou muito de explosiva, de explodir, ponto, acabou. E também Deus nos capacita pra gente trilhar o nosso caminho sem esperar nada de ninguém. E entrei em contato com a família do meu pai, fiquei na família do meu pai 2 meses e voltei, tomei iniciativa, voltei pra minha mãe trabalhando. E detalhe, nessa época, a pior bobeira que eu dei foi que ele não deixava eu sair, então eu não podia estudar. Ainda tinha isso. Eu não estudava, não consegui terminar meu ensino médio. A época que eu conheci ele, eu já estava no 9º, já para cursar o 1º ano. Mas eu não consegui. Enfim, eu criei amizade de muita gente, porque via que eu sofria muito. E eu era uma menina muito caseira, não saía. Então as pessoas viam o quanto eu sofri, o quanto eu penei ali. As pessoas me ajudaram quando eu voltei, sabe? Essa época ele já tinha, já estava em outro lugar, tinha ido para outro lugar, alguma coisa dessa maneira, dessa forma, que eu não entendi muito bem, mas ele já estava em outro lugar. E passaram-se algum tempinho, eu conheci o pai da minha filha, algum tempinho, aí eu conheci o pai da minha filha e fiquei namorando com ele, já trabalhava de novo, voltei a estudar isso tudo, porque minha mãe sempre foi muito certinha, muito correta. Então, por mim, eu vou ser sincera pra você, naquela época eu já não tinha nem esperança. Eu com 15 anos já não tinha esperança de nada, né? Então, eu conheci o pai da minha filha com 16 anos, namorava com ele e caiu a bomba. Tô grávida. E aí, o que faz? E aí, como é que eu vou sair de casa de novo? E aí, o que eu vou falar pra minha mãe? Tipo assim, hoje eu agradeço muito a vida da minha mãe, sabe? Com todos os defeitos, ela foi bastante pé no chão. E tipo, eu achava uma coisa e ela não era aquilo que eu achava. Mas eu sempre tive aquela culpa, sabe? De que eu não consegui fazer o que ela queria. Então eu era sempre culpada, sempre tava com aquela culpa, carregava aquela culpa dentro de mim. E não tô dizendo que o motivo de ter acontecido isso tudo na minha vida foi a morte do meu pai, não tô falando isso. Mas isso ajudou bastante a bagunçar a minha vida.
Até porque eu era muito nova, muito agarrada com meu pai. E ele morreu justamente no final de semana que eu estava lá. Então eu vi sendo carregado do lençol. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele sai, a defesa civil, né? Carregando o corpo no lençol. Então isso não é justificativa. Mas isso bagunçou muito a minha cabeça. E aquilo, a minha mãe era muito rude, ela não sabia. É o que eu falo, mães, não vai contra seus filhos não. Seja amigos dele, traz ele pra vocês, pra você poder saber os passos dele, saber o que ele tá pensando, o que ele tá fazendo, os amigos também. Então isso não acontecia comigo. Então eu falei, ponto, acabou minha vida. Cíntia, vai tirar? Não, não tenho coragem. Não, vou morrer. Não tenho coragem, não tenho coragem, não tenho coragem. Uma amiga minha hoje, que até hoje é minha amiga, falava, Cíntia, eu tô contigo. Vamos fazer o quê? E eu, sem saber o que fazer. Não tive infância, não tive adolescência, gente. Eu quis ser precoce. Essa é a verdadeira realidade. Eu, Cíntia, quis ser precoce. Então, essa minha amiga falou, vamos fazer o quê? Vai tirar? Vai fazer o quê? Não tenho coragem. Cheguei o pai dela, falei, olha, isso. Graças a Deus, eu acho que Deus foi bom comigo. E ele assumiu. Falou, não, vão, é meu filho. Ele também nunca foi a favor de tirar, de abortar, nada disso. Nunca, nem passou pela cabeça dele. Fomos morar junto, eu com 17 anos. Gente, é o que eu tô falando, não tive adolescência. Eu com 17 anos fui morar junto, 16, né, porque eu ainda tava grávida. Fui morar junto com outra pessoa. Vivia aparentemente bem, né, só que aí a enganada aqui, porque eu fui enganada das 2 vezes. Das 2 vezes eu fui enganada. A enganada aqui descobriu também que o pai da minha filha não era flor que se cheire. A Cíntia vai voltar pra casa? Não, a Cíntia não vai. A Cíntia aguentou tudo. Quando a minha filha tinha... Minha filha era um menino, né? Até os 9 meses de gravidez. Na hora lá que eu pari, que ela veio menina. Então, quando eu estava completando 8 meses para 9 meses, por aí. Eu fui pra casa da minha mãe, falei com ele, falei, filho, vou pra casa da minha mãe. Aí ele, não, vou na minha avó. Ok. Me deparo com o irmão dele indo na minha mãe, falando, fulano tá preso. Oi, como assim? Fulano tá preso. Aí que veio, é porque eu acho que eu era nova, eu tenho cara de idiota, não é possível. Hoje ninguém me engana mais não, mas naquela época, menina, todo mundo me enganava. Era um babado. Então eu falei, como assim? O que aconteceu? Isso é engano. E achava que isso era engano ainda. Pois bem, não era. O irmão dele contou toda a história, ele contou toda a história, né? Porque eu fui até o dito cujo, só que eu escondi isso da minha família. E, por incrível que pareça, algumas pessoas da minha família vão saber disso através desse vídeo aqui. E não ia abandonar, fiquei, até porque eu já tava com um barrigão imenso, ia fazer o quê? E eu achava que eu só tinha ele, não tinha pai. A minha mãe, quando ela descobriu que eu tava grávida, ela se distanciou muito de mim. Então eu falei assim, é comigo mesmo, né? Fui, visitei ele, ele conseguiu um advogado, né, onde ele saiu, 2 dias depois eu fui ter neném. Aí quando eu tive neném, veio essa surpresa, que era uma menina, né. Então, aí tá tudo certo, tudo bem? Não, mentira, não tá não. Aí... tive neném, parei minha vida mais uma vez, não consegui terminar meus estudos e parei minha vida pra ser mãe, porque eu achava que eu escolhi ser mãe
Então a minha filha era como se fosse uma boneca, gente. Isso aí, eu acho que até hoje eu tento fazer isso, mas hoje não dá muito certo, não. Que ela já tem 17 anos, então ela tem vontade própria. Mas por mim, eu trato ela como uma boneca. E passei a brincar de boneca literalmente, né? E passei muito perrengue, né? Onde na maioria da fase da minha vida eu sustentava a casa. Ele nunca foi parceiro comigo a chegar junto, como vou ser sincera, até hoje não é. Mas isso aí é um outro assunto, né? Uma outra parte. Que é aquilo que eu falei, Papai do Céu, eu acho que capacita a gente pra gente trilhar outros caminhos. E eu fiz na família dele, eu fiz amizade com pessoas, cativei, né, pessoas, amor de pessoas que me ajudaram muito nessa trajetória. E minha filha, com 1 ano, eu me peguei com tuberculose, que ele tinha contraído quando ele foi preso. E eu, por ter cuidado dele, ter ficado longe da minha filha um tempinho, que eu deixei ela com o pai dele, que é o avô dela. E assim, quando eu pensei, eu já tinha cuidado, tal, eu tomava os cuidados. Depois de 1 ano,